Que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. A gente estava aqui conversando antes do Evangelho, dá vontade de entrar por outros caminhos, mas eu vou seguir a linha de raciocínio que eu estava pensando. Na minha realidade de trabalho, na realidade da reverenda e de alguns de vocês, uma das palavras que a gente mais vê, especialmente quem trabalha em escritório, é burocracia. Para alguns, ganha um apelido carinhoso de burocracia. Se eu atraso um processo, é burocracia. Se eu adianto um processo, é burocracia. Se eu posso fazer alguma coisa, é burocracia. Se eu não posso, é culpa da burocracia. E apesar de a burocracia ser importante, porque ela dá ordem e fluxo às coisas, até porque você chega num lugar e pergunta: como é que eu faço aqui a minha carteira de identidade, por exemplo? E alguém pergunta: não sei. Não faço ideia. Mas aqui não faz a carteira? Mas eu não sei mesmo. Você não fica chateado? Mas apesar dessa importância, essa distinção, esse problema que a gente tem com a burocracia, e muito aqui no Brasil temos, mas não é só aqui, tá? Depois a gente conta experiências além mar de burocracias. Essa disfunção deixa o serviço mais lento. Uma coisa que eu gosto pessoalmente de pesquisar, quando a gente reflete, é no significado das palavras. Elas levam a gente longe. E burocracia, ela tem vários. Mas os dois mais importantes para a gente hoje são: sistema de administração pública pelo meio do qual o conjunto de funcionários lotados em algum lugar estão sujeitos a regulamento, hierarquia e rotina. Isso é normativo, isso está em várias leis aí, portarias e decretos. Você vai numa empresa, tem lá o código de ética, o código dos processos. Mas para a gente, eu acho que o mais pesado é a administração com excesso de formalidade. E aqui ele não está falando de não ter formalidade, é o excesso delas. E ao encontro desse excesso, buscando esse equilíbrio entre manter as coisas em ordem e resolver os problemas, é um dilema que está aí na história da humanidade. Como é que eu faço isso? Como que eu equilibro isso e crio uma burocracia necessária e não uma burocracia? No serviço público, a reverenda está aqui testemunha e eu também, às vezes a burocracia leva a gente a processos que duram milênios. Milênios e milênios. A gente quase fica aqui orando, né, com pelo século sem fim. Amém, quase. Até porque existem não só preguiças e leniências das pessoas. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar assim. Como infelizmente a gente sabe, jogos de poder e interesse estão no meio disso. E quando a gente lê as leituras de hoje, que eu poderia parar só no Evangelho de João, já daria uma ótima conversa, mas as demais leituras levam a gente a entender como Deus tem um cuidado, um carinho especial em mudar essas burocracias, em mudar essas distinções, e até mudar as nossas lógicas e ordenamentos. Até porque, como nós lemos, é muito bonito ler em 1 Samuel, enquanto a gente vê a aparência, Deus vê o coração. Eu poderia falar assim, amém, quando eu quero. Isso já seria necessário. Mas
Se fosse pela lógica, todos os filhos de Jessé poderiam ser reis de alguma forma. Até porque, e é também engraçada essa leitura, porque Deus fala para Samuel: vai lá, enche esse chifre de óleo e leva lá para os filhos de Jessé, que eu vou te apontar aquele que vai ser rei. Ah, mas Saul não vai me pegar? Mas não sei, eu não estou te mandando? O cara não vai lá. Vai lá. E vai passando, e Samuel: eu acho que é esse, né? Não. Eu acho que é esse. Também não. E passa todos os filhos, e aquele que estava escondido lá, com as ovelhas, o ruivinho, baixinho, fraquinho, era aquele que tinha que ser ungido rei. Deus fala: é esse. Que lógica é essa? Que fluxo, que processo é esse? Maluco pra gente. Mas que Deus muda, né, a história do povo de Deus a partir disso. Muda um povo que estava ali, que tinha pedido rei. Vocês não querem um rei? Lá antes estava as igrejas, está lá. Queremos um rei, porque os outros povos têm um rei. Vocês querem rei? Tem certeza? Ó, isso aqui vai acontecer. Vocês querem mesmo assim? É igual quando a gente vai, às vezes, num site da internet, né? Você tem certeza que você quer fazer isso? Você vai lá: quero. E veio Saul no resto da história. Sair das trevas para a luz é um processo pesadíssimo. Eu queria vir aqui dizer: nossa, é mole, é fácil. Vai lá, fala assim, Jesus, e pronto. Que às vezes tem gente que pensa que é assim, é um passe de mágica. Infelizmente, não é assim. Até porque, nesse processo de mudança de lógica, de contexto, eu preciso me colocar diante de Deus por inteiro. O meu ser, em todas as suas células, moléculas, fluxos de pensamento, todas as nossas místicas, tudo aquilo que compõe a gente é aberto diante de Deus. A gente precisa fazer isso diante dele. Mas nós, seres humanos, temos a incrível habilidade de dificultar as coisas. E a gente coloca camadas nesse processo de relação com Deus, de abertura a Deus, de mudar a vida com Deus. A gente cria burocracias internas. Quem não tem uma burocracia interna, que atire a primeira pedra. Mas é discernindo, pensando naquilo que é agradável a Deus, naquilo que é bom, perfeito, agradável, e aquilo que faz com que a gente, ao contrário do que muitos dizem, que a gente não seja uma cópia de Deus, mas que a gente seja a imagem e semelhança dele, porque apesar de nós, Deus está conosco. É aí que essa existência com bondade, justiça, verdade, faz com que a gente passe pelos dias, não importa o quão duros eles são. Até porque esse Salmo 23, ele é lindo. Ele está aí enfeitando um monte de casa, um monte de quadro, um monte de pratinho, né? Vai na casa da pessoa, a pessoa não sabe nem quem é Jesus, mas tem a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 92. Não deixa quando tirar o Salmo 92 de conversa. Mas o Salmo 23 está lá também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, aleluia, glória a Deus. É isso mesmo. Mas e se falta? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque tu estás comigo, Senhor. O teu cajado, o teu bastão me consolam. Ele já dá a saída, porque
Se eu falo que o Senhor é meu pastor e nada me falta, e logo depois eu olho para a minha geladeira e está faltando tudo, eu olho para a minha conta bancária hoje, está faltando 20 dias, 15 dias para terminar o mês e está faltando tudo, eu estou nesse vale, mas eu não fico nele. Ainda que eu ande, Davi fala, não falou, ainda que eu fique aqui deitado, meditando sobre a vida pelo vale da sombra da morte, Deus não vai me tirar. Eu passo por ele, eu mudo, eu transformo, é uma mutação praticamente, essa nova vida. E a quaresma é um período excelente do ano. Todos os dias são períodos para isso, tá? Mas a quaresma faz esse convite, como a reverenda disse, como o bispo Eduardo disse, como o Fernando já disse aqui, para a gente olhar para dentro. E entender é que quando eu passo por esse vale, é que eu vou ter a paz e a esperança, e o amor, e o cuidado com os outros, para quê? Para eu sentar ao redor dessa mesa e dizer que o Criador vai estar conosco todos os dias. E nessa mesma confiança, que esse cego de nascença, e olha que curioso, não tem nome, né? João às vezes se preocupa mais com o que está acontecendo do que propriamente dito o nome da pessoa. Isso também se repete um pouco em Lucas. Mas João tem essa preocupação de mostrar o que aconteceu. O nome dele é cego de nascença. E ele, se dependesse de Jesus, ele estaria curado. E foi o que aconteceu. Mas, se dependesse dos fariseus, olha as burocracias, você ia ter que cumprir aqui, ó, ia abrir aquele bolo lá de pergaminho. Toma aqui, ó, os 800 cumprimentos. Por quê? Eles não ficam maravilhados com a cura. A primeira questão que está aqui, antes até da cura propriamente dita, é: Jesus, olha aqui esse cego. Quem pecou? Quem pecou? Aí é quase Deus perguntando, né? Não interessa quem pecou? Se pecou? Jesus quebra essa lógica e cura esse cego para mostrar, talvez, uma das lições que até emociona a gente. Que sofrimento não necessariamente é castigo. Às vezes o nosso sofrimento, às vezes eu passo por umas denominações aí, que está lá a plaquinha escrito o quê? Pare de sofrer. E dentro do anglicanismo, uma das marcas da missão, batizar, ensinar e nutrir os crentes. A gente nutre para quê? Para outra missão, desafiar as estruturas da sociedade. Quando eu vou desafiar isso, eu vou sofrer. Porque não está certo eu passar domingo de manhã e ter população de rua, num lugar tão farto como é o Brasil, de alimento, de espaço para moradia, com tanta bolsa por aí, com tanta gente podendo ter atendimento médico. Ou como eu passei lá hoje de manhã, 7h da manhã saindo de casa, passar por um corpo, porque está tendo guerra de tráfico.
mas é a capacidade de Deus mostrar que nem todo sofrimento é castigo, mas é momento para a gente verificar a glória de Deus enquanto a gente anda pelo vale da sombra da morte. E aí ele é curado, e aí é que a gente até estava conversando, é a esquete de comédia. Cego está curado, pegaram o cego. E aí, quem te curou? Sei lá, quem curou? Sei. Não, mas o que ele fez? Qual foi o modo dele? Por que ele curou no sábado, no domingo, na segunda, enfim? Aí ele fala, talvez a outra frase de maior impacto dessas leituras de hoje. Porque eles também perguntam se ele era pecador. Se é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e eu enxergo. Só sei que ele me conduziu por esse vale da sombra da morte e me fez sentar na mesa dele, porque ninguém me aceitava em outras mesas, mas aquela em especial, a mais farta delas, ele me aceitou. E é esse centro daquele que veio ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos. E aqui, um parênteses. Muitos lugares usam esse trecho para justificar julgamentos escuros, julgamentos de gente mau caráter. Pessoas que são humilhadas em denominações religiosas. Eu tenho milhares de histórias de pessoas que viram a gente. Reverenda Josi também já tem milhares, outras milhares, de pessoas que vêm aqui e a gente pergunta: ah, você já era cristão, tudo mais? Ah, eu era do lugar X e lá eu fui humilhado. As pessoas me julgaram assim, de cima a baixo, situações das mais absurdas, eu não vou entrar no detalhe. Jesus também quebra a lógica do julgamento. Não é mais um julgamento baseado em normas legais e jurídicas. Deixe isso para o poder judiciário. Eu olho e vejo aquele que me julga é o mesmo que nas semanas anteriores nós lemos, no qual Moisés e Elias estavam ao lado dele. A lei e a profecia estavam olhando para ele e falando: é esse o cara, é esse olhar de amor que vai mudar o mundo. E a reflexão que eu deixo para vocês nesse final, e aí uma pergunta que eu não quero nem resposta, assim, gente, porque isso aqui ia ficar 3 horas. Porque eu nem falei, por exemplo, dos pais desse jovem cego de nascença, que ainda nessa esquete de comédia, vai lá, já que ele não quer falar, vou chamar o pai e a mãe. O pai e a mãe falou assim: a gente sabe que ele era cego, ele é nosso filho. Agora, eu não sei quem curou ele, ele é adulto, pergunta para ele. E os vizinhos? É ele mesmo? Mas ele era cego. Ah, mas não é ele não. Foi curado. Não acredito, não acredito. Dentro desse cenário do Evangelho de João, nessa costura que a gente faz nas leituras, nessa burocracia disfuncional, quem nós seremos? Os fariseus, que tentam impedir a ação de Deus pelos seus interesses? Os vizinhos, que duvidaram que o poder de Deus pudesse agir realmente?
fora daquele regramento dos fariseus? Será que nós somos os pais do céu, de nascença, que se omitem, muitas vezes por medo, ou covardia, ou por N outras razões? Ou somos o próprio céu, que tem uma certa dificuldade ali no começo, porque os fariseus estão dando uma prensa, e ele vai crescendo e... Falei, vocês querem ser curados também? Eu fui. Posso procurar aí, agora eu posso ver, é mais fácil. E Jesus pergunta para ele no final: você acredita? Eu creio. John Wesley fala que a fé é a vida da alma. É essa fé que a gente precisa fazer renascer durante esse período da quaresma. Repito, é uma excelente oportunidade da gente, como diria o comercial antigo, rever nossos conceitos, nossas visões, nossos olhares, e caminhar com Cristo para alcançar a plenitude, para ser pelo menos um pouquinho melhor que ontem, um pouquinho melhor que há uma hora atrás. Tem hora que a gente não vai conseguir, mas o banquete está lá e o vale a gente passa. Que a gente possa se revolucionar da forma mais profunda possível durante esse período da quaresma. Que Deus nos abençoe na caminhada. Amém.